Faltam só 3 minutos para a meia-noite. What a reunion that'll be when He comes to meet our loved ones and see them in their resurrection body and glorified and walking around with the air of the resurrection. Que reunião vai ser essa quando Ele vier? Encontrarmos-nos com nossos entes queridos e vê-los em seu corpo da ressurreição e glorificados, e andar com o herdeiro da ressurreição. Watching their character, how it's changed, the meekness and quietness, and it won't be a hustle and bustle and jump and jerk, but we'll have all eternity to live together. Observar o caráter deles, como mudou, a mansidão e quietude, e não vai ser aquela agitação, e empurra, pois teremos toda a eternidade para viver juntos. Then, as they waited for something to happen, it was too bad that many of those at the Passover never got to see Him. Yet they knowed something was going to happen, but yet they didn't get to see Him. Então, enquanto esperavam que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabiam que algo ia acontecer. Contudo, eles não chegaram a vê-lo. So will it be at the coming of the Lord. There's many restless people today that knows that something's fixing to happen, but they'll never see Him. Assim será na vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas hoje que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão. For He will come in the stillness of the midnight to catch away that little church that's longing and waiting and expecting to see Him. That's the ones He'll come and catch away. Porque Ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja que está anelando e esperando e na expectativa de vê-lo. São esses que Ele virá arrebatar. Many of the world who is living on the clamors and the feasting their souls upon the things of the world will never know what happened until the church is gone into glory. For He will come as a thief in the night and catch them away. So we can see we're back again to the same place. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo nunca saberão o que aconteceu, até a igreja ter ido para a glória, pois Ele virá como ladrão de noite e os arrebatará. Assim, podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Now, we find out that this expectation that God comes to those who, all through the Scriptures, it's been the same thing, that He always appears to those who are expecting Him. Always to those who are wanting to see Him. And I'm sure that that's the hope that's on our hearts tonight. Agora descobrimos que esta expectativa de que Deus venha àqueles que, no decorrer de todas as Escrituras, tem sido a mesma coisa. Que Ele sempre aparece àqueles que estão esperando por Ele. Sempre àqueles que estão querendo vê-lo. E tenho certeza que essa é a esperança que está em nosso coração esta noite.
Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, compartilhando das Sagradas Escrituras, acerca deste assunto que é tão importante, falando sobre o nosso arrebatamento, o qual tem cada vez mais se tornado mais próximo, e nós olhando pelas Escrituras, pela mensagem, que os eleitos, aqueles que vão fazer parte deste evento, que fazem parte deste evento, eles vão chegando ao momento que eles vão saber o dia e a hora, o momento em que isso vai acontecer, que isso vai concluir. Meus irmãos, conto com a atenção de vocês, se desejarem então tomar aí as suas Bíblias, quem sabe um caderno, aí, algo para fazer alguma anotação, para que você possa extrair o máximo desse conteúdo. Aquele que porventura está assistindo essa segunda parte, que não assistiu à primeira, se possível, se desejar, também volte ali para pegar aí esta linha desde o começo e não ficar perdido aqui no que estou falando. Nós paramos aqui na leitura de Gênesis 18, né? Eu li aqui especialmente o verso 10, quando Deus disse ali que certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. Eis que Sara, tua esposa, terá um filho, e Sara ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Então, eu vou ler aqui sobre dores de parto também, porque isso está conectado com o nascimento, e se tratando de nascimento, então, principalmente as irmãs, né, as que são mães, que já têm propriedade para explicar melhor isso, mas falando aqui, a partir do momento, né, que a mulher descobre então sua gravidez, vai tendo ali uma contagem regressiva. E agora está de tantas semanas, está no 6º mês, no 7º mês, e hoje com a tecnologia, com a medicina tão avançada, eles conseguem dizer não só o mês que essa criança vai nascer, mas praticamente até o dia que ela vai nascer também, quase que até a hora. Então está bem preciso, bem avançado, e veja que no espiritual também, falando deste arrebatamento, deste rapto, que para nós também, como foi para Abraão, nós, destes corpos mortais, estamos gemendo para ser transformados para um corpo incorruptível, imortal, porque apenas através deste corpo transformado que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E também, falando de nascimento, falando de filho, como foi Isaac ali para Sara, trazendo um quadro aqui como o de Ruth e Noemi, que também tipifica a noiva Israel, nós, noiva gentia, precisamos então conceber essa palavra, dar luz a esta palavra, para que ela seja entregue novamente a Israel, aos 144 mil que serão selados. Então veja, e para isso, como Sara, nós precisamos ser transformados. E chega esse momento então na vida de Sara, que ela começa a saber então, a partir deste momento, quanto tempo agora iria faltar. Então aqui Deus vem, reforça essa promessa, que retornaria a ti de acordo com o tempo da vida. Então, nós também tivemos, 28 de fevereiro de 63, ele aparecendo para nós e reforçando a promessa de seu retorno, através do profeta, nos trouxe nestas cartas acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu disse aqui para os irmãos que através deste capítulo 20 de Gênesis, nós descobrindo então que Sara já estava transformada, porque o rei de Gerá quis casar com Sara, ela já estava ali bonita, jovem. Então, a partir do momento que eles foram transformados, eles tiveram novamente seu relacionamento conjugal ali, de marido e mulher, seu relacionamento íntimo. E assim, vamos dizer que após isso, no máximo aí 9 meses, essa criança nasceu. Que aí nós já chegamos aqui no capítulo 21, o Senhor visitou a Sara como ele disse e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Aqui, claro, tem um detalhe, irmãos, que além de Deus transformar Sara e Abraão, Deus também operou ali a cura ou o milagre, além da transformação, de Sara, que era infértil, tornar ela fértil. Então teve isso também, porque não adiantava só transformar Sara, porque ela estava casada com Abraão desde novinha e ela não podia ter filhos. Então Deus ainda trabalhou nisso também, na questão da fertilidade ali. Então tudo isso aqui, Deus fazendo na vida de Sara, na vida de Abraão. Então com isso em mente,
Nós vamos seguir aqui e eu quero ler aqui para os irmãos essas citações aqui de dores de parto. A terra está em dores de parto, a natureza está em dores de parto, né? O profeta falando isso no 6º selo, porque ela quer tentando dar à luz, né, um novo mundo para o milênio. Este velho precisa morrer para dar lugar ao novo. Tudo isso o profeta falando no 6º selo. Mas vamos aqui para uma breve oração e eu vou ler ali as citações. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, nos ajude mais uma vez a entrar além do véu deste átrio santíssimo, onde nós podemos comer deste pão, deste alimento na panela dourada, onde não perece, onde este alimento está sendo conservado pela Tua glória, Pai, onde a Tua glória está mantendo este alimento, vivificando esta palavra e assim, meu Deus, nos levando a compreender estes segredos, isto que está entre linhas, que está em parábolas para muitas pessoas, mas que para os Teus pequeninos o Senhor tem revelado. Ajuda-nos, toma o total controle, meu Deus, de cada coração, de cada vida que estará acompanhando isso, seja no momento dessa transmissão, ou seja após. Que sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Então veja bem, aqui no 6º selo o profeta falando, né, o mundo inteiro com dores de parto, tentando dar à luz a um novo mundo, milênio, tentando dar à luz para um povo, né, um novo povo que não pecará e o poluirá, isso mesmo. E nós estamos em trabalho de parto, né, para dar à luz Cristo, né, para dar à luz a noiva, tudo está com dores de parto e gemendo. Veja, alguma coisa prestes a acontecer. Aí vem aqui o profeta na mensagem Dores de Parto, só para exemplificar aqui também, isso que ele vai falar aqui a respeito do médico. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês, porque o profeta falando, né, que o nascimento natural tipifica o nascimento espiritual, todas as coisas do natural são tipos do espiritual. Isso aqui no parágrafo 44. Quando chega aqui no 87, aí o profeta diz assim: então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, uma das coisas que o médico faria, uma das primeiras coisas que esse médico faz, depois que esteve observando a paciente, é cronometrar as dores de parto. Ele cronometra as dores, quão perto estão uma das outras e quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter que a outra, a próxima ainda mais difícil. Ficam mais próximas umas das outras, é assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas das dores de parto que estamos tendo na Terra. E então veremos acerca de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. Então, meus irmãos, através deste exemplo aqui, do nascimento natural, que o médico ele vai cronometrando estas dores, elas vão ficando cada vez mais próximas, e assim ele diagnostica quanto tempo falta então para essa criança nascer. Olha, agora falta tanto, agora tanto. Então vai tendo esse diagnóstico. E nós, através dos sinais, porque nós vamos agora ler o profeta falando a respeito ali de Gênesis 18, qual foi o último sinal dado a Abraão, ao grupo eleito, acerca antes da vinda do Filho, né, para nós, antes de encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Então tem a questão dos sinais que acontecem a respeito de Sodoma, né, se tratando como foi nos dias de Ló, mas para nós existe um sinal que é o último sinal dado antes desta vinda, antes deste retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ficar atento a isso, vamos obtendo esse diagnóstico, vendo que após esse sinal, estas dores então elas vão se intensificando e nós vamos sabendo que está cada vez mais próximo, claro, da questão do mundo, dar então esta luz a este novo mundo, a este milênio, né, essas dores de parto, nós vemos a natureza, tudo que está acontecendo, o colapso na economia, na política, em todas essas áreas, isso tudo é as dores de parto. Mas para nós, principalmente, é este sinal que o profeta nos chama a atenção aqui. Veja bem. Acompanhe comigo aqui a leitura. Tudo isso está conectado. Eu trouxe ali a questão das dores de parto. Nós vamos linkando isso aqui no assunto. Você vai ver que faz sentido. O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus, na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem
não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem, sabemos disso. Então, irmãos, nós que já conhecemos, cremos na mensagem, indiscutivelmente sabemos que o profeta William Branham, nos nossos dias, foi este homem o qual Deus, através dele, manifestou este último sinal. Para você que não, se porventura alguém que está acompanhando aqui, que não conhece, né, ou que não crê em William Branham como este profeta, como esta pessoa, este corpo que Deus usou, nós ficamos aqui também abertos para conversar sobre isso. Mas não pare por aí, acompanhe aqui conosco. Então veja bem, este sinal já foi manifestado nos nossos dias. Então, a partir disso, se para Abraão foi o último sinal, e aí nós olhamos ali, ele falando, olha, no tempo da vida, aí nós vamos agora, olhando para os nossos dias, vendo através daquelas pistas ali que foram deixadas e sabendo o quão próximo está isso e que, além de saber que está próximo, chega um momento que estas pessoas que são partes deste arrebatamento, que estão envolvidas com isso, elas vão saber o momento exato em que elas vão partir desta terra. Nós vamos chegar ainda, em Enoque principalmente, e como o profeta faz ali um quadro de Enoque se despedindo da sua família, dos seus amigos, das pessoas que ele convivia. E você vai observando como que isto se aplica também para os nossos dias. Então, lembre-se, dores de parto, o mundo, a natureza, a terra, os sistemas, tudo está passando, e nós, os filhos de Deus, Paulo fala em Romanos 8, a natureza está gemendo, nós também estamos gemendo. Então veja, agora, sei que isso de certo modo choca vocês um pouquinho, mas lembrem-se, de modo que vocês não deixem de saber agora. Não se lê a Bíblia assim, você lê nas entrelinhas, vê? Revela o quadro. Então é assim que nós estamos procurando aproximar desse assunto, ler estas entrelinhas. Observe, Sara era uma mulher de idade, a Bíblia diz, seu ventre estava amortecido, certo? A vida de Abraão estava morta nele, sua semente, certo? Agora recordem, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. O que fez ele? Ele mudou seus corpos. Então, para garantir, para que a gente pudesse observar o quanto Deus transformou ali o corpo de Abraão, Abraão ainda teve mais filhos depois que Sara partiu, que aí ele casou ali com outra mulher e teve mais 7 filhos ainda. Observem, eles fizeram uma viagem de 300 milhas, cerca de 483 quilômetros até Gerar. Uma viagem tanto para um homem de idade. Então, quando eles saíram ali dos Carvalhais de Manre e foram até Gerar, o profeta está dizendo cerca de 483 quilômetros, irmãos. Naquela época não tinha carro, Isso aqui já é uma viagem para fazer de carro. Imagina, não sei de que eles foram, de camelo ou a pé mesmo, não sei. Mas veja que distância. Se fosse 2 idosos, não daria conta disso. Então, mais uma prova que eles foram transformados. E Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações familiares. Ela disse, 20 anos ou mais, talvez antes, eles tinham tido relações familiares. Disse, eu uma velha e meu senhor também, ter prazer novamente como jovens? Ele disse, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Observem o que aconteceu. Imediatamente ela voltou a ser uma amável jovem, mostrando aí, retratando o que ele vai fazer à semente real de Abraão, para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser uma jovem. Então nós sabemos, como o profeta mesmo nos ensina, que a semente real de Abraão é a noiva. Então vamos vendo aqui, vejam, eles desceram a Gerar. E o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela. Ela é bela e formosa, ia se casar com ela, está certo? Velha vovó e todas aquelas belas jovens lá, vovó, ela é formosa à vista, estão vendo? Então o profeta nos chamando a atenção aqui, se ela tivesse uma senhora ainda, o Abimeleque, o rei, com aquele tanto de mulher que tinha lá, não ia se interessar por ela. Deus mudou seu corpo e os fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora, neste dia, pelo Filho do Homem. Vejam, a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento, antes da mudança do corpo vir. Então, irmãos,
nos nossos dias, né, nos dias da voz do sétimo anjo, que foi revelado esse segredo da transformação de corpos. O profeta teve, além da cortina do tempo, falou para nós, olha, eles tinham cerca de 18 a 23 anos, 21 anos, 22, por aí. Então, ele trouxe para nós esse entendimento, essa revelação, e esse mistério revelado neste dia, antes da mudança de corpo vir. Então, em que tempo nós já estamos? Veja bem, veja o quão avançado já está. E veja aqui do lado natural, eu quero chamar a sua atenção, que você percebeu que o diabo, através de todos os seus demônios aí, como ele tem tentado transformar as pessoas, não só em questão de ideologia de gênero não, mas veja que os trans, né, não só os alimentos transgênicos, mas as pessoas, né, ele tentando transformar aquilo que era homem, transformando em mulher e vice-versa. Veja como há um clamor por uma transformação. Aí tem, claro, a questão, os conflitos, né, a crise de identidade, tudo isso na cabeça das pessoas, né, porque eles não têm o cabeça, que é Cristo, então eles não têm a sua identidade, suas origens. E o diabo trabalhando nisso, numa transformação, ele querendo transformar as mulheres, né, através de suas academias, né, em mulheres com seus corpos, né, Deus deu corpo para elas, aí o diabo vem com suas academias, com seus anabolizantes, e os homens também, né, com seus anabolizantes e tal, e fazem aqueles corpos ali. E isso é o que o diabo está tentando fazer, mostrar para as pessoas, como sempre, que ele tem um reino melhor, que ele tem um corpo melhor para elas. Ele sempre sai na frente e tenta fazer melhor. Só que por mais que ele tenta, tudo que ele faz é morte. Veja, aí faz aqueles corpos musculosos, né, aquelas mulheres musculosas, né, fica uma coisa até esquisita, mas vem aí um coronavírus, né, vem um vírus aí, uma bactéria, e mata, derruba aquele corpo. Pode ser grande, forte, o tanto que for, mas vem qualquer coisa aí e derruba. Agora, Deus, né, está nos levando a um corpo, um corpo imortal, a um corpo que não vai precisar de estética, de qualquer que seja medicamento para manter aquilo jovem, ou creme disso ou daquilo, né, ou qualquer efeito, ou qualquer outra coisa, né, para que vitamina, suplemento, essas coisas. Não, é uma transformação total de todas as nossas células, de todo o nosso sistema nervoso, enfim, tudo glorificado. E veja, o último sinal que foi dado para isso é através, né, deste Filho do Homem, Deus manifestando através de um profeta, Deus em carne, porque Elohim lá também foi um Deus manifestando numa carne profética, porque ele veio discernir o coração ali de Sara e tal. Então vamos caminhando, isso aqui está na festa das trombetas. É um assunto que eu creio que mexe com a alma, né, de cada um de nós, e é preciso se conter aqui para manter aqui na linha e a gente avançar, né? Que o tempo passa. E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, um novo corpo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos, aleluia, e arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer, os selos estão abertos. A trombeta soou para Israel, os 2 profetas estão prontos para aparecer. O que é isto? A igreja tem que sair de cena agora mesmo, de modo que eles possam aparecer. Ele não pode lidar com os 2 ao mesmo tempo, ele nunca o fez. Estão vendo? Irmão, observe, exatamente, para chamar a todos, chamá-los para fora das denominações e tradições. Agora vemos que a igreja da era do Pentecostes está terminada. A noiva tem de sair do caminho para subir agora, de modo que os 2 servos de Deus em Apocalipse, os 2 profetas, Moisés e Elias, né, possam aparecer em cena para tocar a 7ª trombeta para eles, dar a conhecer a eles o Cristo. O 7º anjo mensageiro diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eis minha metodista, minha batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque não há nenhuma outra fundação ali. Vocês estão vendo? Então ele diz: eis o Cordeiro.
de Deus. Não, eis a placa tal de igreja, o ministério tal. Eis o Cordeiro de Deus. Isso é festa das trombetas. Maravilhoso, né, irmãos? Agora, gostaria de ler essa escritura aqui. Jeremias capítulo 9. Se você quiser anotar aí para você ler, vai lendo aqui comigo. Veja bem, para chamar nossa atenção aqui, porque nós vamos, né, sempre nessa relação de Lucas 17, né, Jesus chama atenção lá para os dias de Ló. Os dias de Ló contempla Sodoma, todas aquelas práticas ali, tudo que estava sendo feito. E ao mesmo tempo que nós olhamos, né, para nós, o último sinal, como o profeta diz ali, Deus em carne, a manifestação do Filho do Homem, discernindo os corações. Isso aí é um basta. Pode acontecer o que for no mundo, nós já temos o último sinal. É esse aí. Mas também olhamos para essa questão que Jesus chama atenção nos dias de Noé, nos dias de Ló, e isso, para nós, é aquele cronômetro que nos dá esse diagnóstico do quão perto está também se tratando dessas dores de parto que a Terra está passando. Então veja, essa escritura aqui, interessante para a gente observar isso também. Ó, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de meu povo. Ó, que eu tivesse no deserto um acampamento temporário para homens que viajam a pé, para que o meu povo fosse com eles, pois eles são todos adúlteros, um bando de homens traiçoeiros. Então lembre de Gênesis 6, daquele contexto que Jesus chamou a atenção para os dias de Noé. E a Bíblia fala ali que o coração do homem era má continuamente, que só tinha maldade. É o contexto que nós estamos observando hoje. Olha, aconteceu isso aqui naquela época ali de Jeremias, pois eles são todos adúlteros, um bando de homens traiçoeiros. Eles curvam suas línguas como o arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade sobre a terra, porque perseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Prestai muita atenção cada um ao seu próximo, e não confiai em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar, e todo o próximo andará com difamadores. E eles enganarão cada um a seu próximo e não falarão a verdade. Eles ensinaram suas línguas e proferiram mentiras, e cansaram-se de cometer iniquidade. Tua habitação está no meio do engano. Por meio do engano recusam-se a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que os fundirei, os provarei, pois como eu agirei por causa da filha do meu povo, a sua língua é como uma flecha atirada, que profere engano. Com a sua boca, cada um fala pacificamente a seu próximo, mas no coração prepara-lhe emboscada. Não os visitarei por estas coisas, diz o Senhor. Não será minha alma vingada de uma nação como esta? Pelos montes erguerei um choro e pranto, e pelas habitações do deserto uma lamentação, porque eles estão completamente queimadas, tanto que ninguém pode atravessá-las, nem podem os homens ouvir a voz do gado, tanto as aves dos céus quanto os animais fugiram e se foram. E eu farei de Jerusalém montões e um antro de dragões, e farei as cidades de Judá desoladas sem um habitante. Quem é o homem sábio que possa entender isto? E quem é aquele a quem a boca do Senhor falou? Para que ele possa declarar isto, por que razão a terra perece e está completamente queimada como um deserto que ninguém atravessa? Então veja que coisa, que quadro que chegou ali o povo de Deus. E eu quero te chamar a atenção aqui, ó. Quem é o homem sábio que possa entender isto? Então, diante de tudo isso que está acontecendo, de todo este quadro, quem são estes sábios, né, que podem aproximar disto, destas entrelinhas e captar? Porque através disso, então, nós vamos diagnosticando o quanto falta para a nossa transformação. Irmãos, no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa agitação, quem é o homem sábio? E o Senhor diz, porque eles abandonaram a minha lei, a qual eu coloquei perante eles, e não obedeceram a minha voz, nem andaram nela, mas andaram após a imaginação do seu próprio coração e após os Baalins, conforme seus pais lhe ensinaram. Então veja, o povo tinha se corrompido, isso aqui é o povo de Israel, e Deus trazendo aqui esta lamentação, né, de Jeremias, Deus se lamentando, Deus expressando seu sentimento através do seu profeta Jeremias. Aconteceu algo semelhante lá, quando o povo se corrompeu de tal maneira lá em Gênesis 6, que veio a destruição do dilúvio. Agora nós sabemos que o juízo de Deus está para cair sem mistura. As 7 taças estão para ser derramadas sem mistura. O juízo de Deus pleno. E
nós obtendo esta transformação, nós alcançando, né, nós fazendo parte desse arrebatamento, nós vamos escapar disso aí também, né? Então veja, irmãos, aqui mais algumas escrituras, que eu vou ler mais parágrafos aqui para a gente seguir aqui nesse assunto. Eu estou chamando a atenção de vocês a todo momento aqui, que como nós lemos a escritura principal, né, lá atrás, né, no primeiro vídeo, ali na primeira transmissão, Jesus dizendo, né, naquele dia, né, ninguém sabe, senão nem os anjos e tal, mas somente o Pai. E o tempo todo as escrituras vão deixando, né, este sétimo selo bem guardado, bem protegido, este mistério bem fechado ali, mas nós vemos nos dias de Apocalipse 17, nos dias da voz do sétimo anjo, né? Os segredos de Deus seriam revelados, mas não seriam revelados para todo mundo. Então, mesmo sendo revelado, está aqui entre linhas, está aqui de uma forma que, para a maioria, para a multidão, veja bem, quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então é silêncio total. Daniel 12, veja que interessante aqui, essa escritura. E aquele tempo Miguel levantar-se-á, naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Isso aqui já está vindo, né, apontando para os nossos dias, esse fim dos tempos. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Então essa sabedoria de Deus é esse tipo de sábio que nós estamos procurando ser aqui. Veja que escritura bonita, né? Aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. E Daniel 8, porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado, né? Multiplicado, nos dias que nós estamos vivendo. E isso aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse, Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse, entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em sono profundo com a minha face em terra, porém ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse, eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. Então, apesar de não ser aquilo para os dias de Daniel, Daniel, um tipo do eleito, ele fez saber a Daniel, né, o que iria acontecer. Né? Gabriel, este homem, este que revela, né, que traz esses segredos, né? Nós tivemos nos nossos dias, né, aquele anjo forte que desceu com um livrinho aberto e entregou para o anjo terreno. E o anjo terreno, então, transmitiu esta revelação para a noiva de Jesus Cristo, para estes eleitos. Então, apesar de silêncio, apesar de todo esse mistério, mas para você, Daniel, veja bem, farei saber o que acontecerá no fim. E nós, vivemos neste tempo do fim? E se somos este grupo eleito, como Abraão, né, e seu grupo, lhe será revelado todas estas coisas que nós precisamos saber. Agora um pouco mais de leitura aqui. Peço a paciência de vocês aí, que a gente precisa ler aqui também para trazer aqui uma base, né? Então veja, a partir do parágrafo 175, daqui a pouco a gente vê aqui qual que é esta mensagem, olha o que o profeta está dizendo. Ó. Ele prometeu que neste dia, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita, homossexuais. Veja, só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei, não somente aqui, em todas as partes, é crítico. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus.
E aqueles na Alemanha, na França, em todas as partes, é praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. É uma era. Se algum dia tiver a oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas destas coisas proféticas a vocês. Mostrar-lhes isso, a era em que estamos vivendo. A Bíblia diz que filhos governariam os pais. Veja que tudo isso aqui está acontecendo, né? Os filhos tomaram conta, né, fazem o que querem. Porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara, e ele tinha 145 anos de idade, e ele se casou com outra mulher, teve 7 filhos além de filhas, porque Deus o tinha tornado novamente jovem quando ele tinha 100 anos de idade. Ele tinha então novamente apenas 45, de modo que nós sabemos disso, eu preguei isso para vocês aqui na Califórnia anos atrás. Então o profeta está dizendo que quando Abraão foi transformado, ele voltou aos seus 45 anos. O profeta está dizendo isso aqui no parágrafo 177, 178. E agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal através de Sara, a qual foi Isaque, a qual formou uma nação. Mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo. E através dessa semente, ele suscitou uma semente real. Oh, que coisa! Agora nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor ao seu nome. Deus provou sua palavra, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Agora, você notou, de Filho de Deus, pouco antes que ele se torne filho de Davi, ele se manifesta novamente como Filho do Homem. Você notou a Escritura? Então o profeta chama muito a nossa atenção aqui para isso, porque milênio, Deus vai ser o Filho de Davi. Ele vai manifestar esse ministério. Mas nesse intervalo, né, Filho de Deus nas eras, Filho de Davi no milênio, ele manifesta esse ministério de Filho do Homem. Então, esse intervalo aí. Por quê? Ele sempre faz, ele nunca fez coisa alguma, a menos que a dê a conhecer aos seus servos, os profetas. É exatamente isso. Isso é o que a sua promessa foi, está vendo? Ele nunca fez coisa alguma. Deus não pode mentir. Ele sempre a revela primeiro antes que a faça. Veja a situação em que nos encontramos hoje. Veja onde estamos. Cada um de vocês admitirá que estamos em uma moderna Sodoma. Vocês sabem que este país vai sofrer as consequências disto. Eles estão além das esperanças. Não resta mais salvação para esta nação ou para nenhuma outra nação. Estamos além disso agora. As profecias que foram profetizadas acerca disso estão cumpridas. Deus está respigando, recolhendo essa ovelhinha onde quer que esteja. Estará tudo dentro algum dia. Estamos no tempo do fim. Veja, em posição. Então, naquela época ali, o profeta falando que já não havia esperança nenhuma, não só para os Estados Unidos, mas para as nações em geral. E se tratando de grupos, se nós formos olhar também no espiritual, não há igreja hoje, grupo hoje que haja esperança. Não há praticamente não há lugar de refúgio, a não ser em Cristo. Então veja que, assim como nas nações, Deus vai tomando aqui, né, o profeta usa esse termo aqui, respigando, ou seja, recolhe uma ovelhinha aqui, outra ali, assim também nas igrejas. Chegou, a esse quadro, essa moderna Sodoma. E eu lhes peço, somente como irmão ou irmã, para edificar só mais um momento de fé antes de orarmos para estas pessoas. Eu sei que não temos tempo determinado em que tenhamos de ir embora. Ele aqui, falando que já ia iniciar a fila de oração, mas aí, somente mencionar algo a vocês por um momento. Observe Jesus em Lucas 17:30, quando ele estava falando ali do tempo do fim, de que modelo eles seriam como nos dias de Noé. De que modo eles seriam como nos dias de Noé. Então ele disse, também, da mesma maneira, nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estivesse manifestando, o Filho do Homem novamente, não Filho de Deus, Filho do Homem. Veja, isso traz o Malaquias 4 de novo. Todas estas outras profecias chegando, como é para ser feito. Ele prova que sua palavra é assim, isso mesmo. Então o profeta conectando, Lucas 17 com Malaquias 4. E note, ao fazer assim, como ele vai derramar seu espírito sobre toda a carne, e o que vai acontecer, como a restauração voltará, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão sobre minhas servas, e meus servos derramarei meu espírito, e mostrarei sinais nos céus em cima. Tem uma foto aqui do irmão Livale. Gostaria de mostrar-lhe simplesmente o que aconteceu na montanha outro dia, quando todas as crianças da escola foram dispensadas, pouco antes deste grande tema, e abriram esses 7 selos.
Para os irmãos que olham ali para Apocalipse 8:1, não abriu o 7º selo. Irmãos, você tem que pegar as outras mensagens. Às vezes as pessoas lêem ali o 7º selo, não conseguem entender nada. Claro, né? Não vai ser todo mundo que vai entender mesmo. E Deus usa também dons para vir, para ajudar. São presentes de Deus para nós, para nos ajudar. Mas você precisa ir nas outras mensagens. Abriu esses 7 selos. Quando as crianças da escola foram dispensadas, quando eu estava em si morando, aqui estava fogo exatamente como em um funil descendo. Então tornou a subir e explodiu, e deu a volta e tornou a descer. Isto foi o que ele disse. O que ir dizer ao povo? E ali ele contando, né, sobre a constelação de anjos descendo ali em Tucson. Deixa eu dizer aqui, antes que eu me esqueça, isso que veio aqui para acerca do 7º selo. Irmãos, vocês observam que o filho só veio para Abraão após a descida de Deus ali, Deus manifestar em carne para Abraão. Enquanto Abraão estava ouvindo Deus, ali a voz de Deus, enquanto Deus se manifestou para Abraão ali de outras formas, o filho não veio. Mas claro, Abraão teve seu nome transformado, mudado ali e tal, teve aquela peregrinação toda por aqueles locais que são registrados na Bíblia, onde ele levantou o altar, o pacto com Deus e tudo, na fenda da rocha ali e tal, na montanha ali, onde ele estendeu ali, ofereceu aquele sacrifício, Deus veio, ele cortou em 2 partes ali, e você encontra isso ali, né, na história de Abraão. Mas somente quando Deus desce, esse 7º selo então, ali manifestando, né, discernindo corações, aí Abraão alcançou a transformação de corpos. O que eu quero dizer com isso? Não há como nós alcançarmos transformação de corpos sem o 7º selo aberto. Sem o 7º selo, irmãos, não tem arrebatamento para nós, não tem transformação de corpos, não tem nada disso. Porque o 7º selo contém todo esse mistério. E se ele não é aberto para nós, então, irmãos, nada feito. Nós vamos estar, quem sabe, até com esse tesouro na mão, mas seria como nós estivéssemos sentados em cima desse tesouro, dessa maleta, ou carregando ela, mas sem conseguir abrir ela. O que adianta? Nós nunca vamos saber o que tem lá dentro, se é ouro, se é diamante, o que tem. Agora, uma vez que através do 7º selo aberto, então abre essa caixa, essa maleta, aí nós começamos a explorar o que tem lá dentro. Aí o profeta está dizendo aqui, né, a ciência tirou fotos e tal disso, por quê? A aparição dele até a ciência tira foto, todo mundo vê. Todo mundo hoje na mensagem sabe que Deus apareceu, que Deus se manifestou nesses últimos dias e tal, sabe de sua vinda. Agora, a questão é, quais ou para quem ele irá retornar? Né? Aquela história daquele rapaz de Chicago, né? Todas aquelas moças sabiam de sua vinda. E ele apareceu ali para todas elas. Mas se direcionou àquela prima órfã, e somente ela ficou sabendo que no fim de um ano ele retornaria para levar ela embora, que ele casaria com ela. Então veja você, nós temos, irmãos, até dentro destas histórias que o profeta conta, essa entre linhas ali, ou dentro destas histórias, a demonstração de que o eleito, ele, por conhecer estes segredos, ele vai saber o tempo que vai faltar para ele partir dessa terra. Então veja, se você pega essa historinha da prima órfã, as outras não sabiam. Então, realmente, naquele dia ninguém sabe, só o pai. Mas veja que ele se dirigiu até a ela, em oculto ali, ninguém ficou sabendo. Por quê? É 7º selo. Aí tem a questão dos esquilos, lembra? Aquele 3º esquilo, claro, sendo o 7º, né, já tinha caçado 4, aí depois foi mais 3, e aquele 3º sendo o 7º, o profeta não achou ali naquele dia, voltou lá outro dia, até o diácono da igreja duvidou, em oculto. É oculto para o público. Então o profeta vai dizendo aqui, eles não conseguem decifrar isso, né? A ciência não conseguia saber o que era. Jesus, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na Terra. Sim, haverá milhões hoje que não entenderão, dezenas de milhões deles. E mesmo os que estão na mensagem. Mas haverá aqueles a quem isto é enviado. Eles entenderão.
Aí lembra que eu li ali sobre os sábios, né, no livro de Daniel? Veja que interessante isso aqui, irmãos. Haverá aqueles a quem isto é enviado. Então, é enviado a um grupo de pessoas específica, aqueles que fazem parte disso. Estes entenderão. Aí o profeta cita aquela escritura que eu li ali no livro de Daniel, né? Daniel capítulo 12. Os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia, e eles farão proezas. Nós compreendemos isso, a hora em que estamos vivendo. Olhe para Sodoma, agora veja o que aconteceu. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Havia um grupo de pessoas que estava esperando por um filho prometido. Nós cremos nisso. Esse era Abraão e seu grupo. Havia uma turma morna, Ló, meio apostatado, ainda assim crente, lá em Sodoma. Então, 3 classes de pessoas, né? O grupo de Sodoma, o grupo de Ló e o grupo de Abraão. Agora, qual grupo que ficou sabendo, no tempo da vida, eu vou retornar para cumprir minha promessa com você, Sara e Abraão? O grupo de Sodoma ficou sabendo disso? Não. O grupo de Ló ficou sabendo disso? Não. Só o grupo de Abraão, que viu eles transformados. Aí, irmãos, aqui entra outra situação, porque a gente tem aquelas escrituras ali nos evangelhos, né, em Lucas, em Mateus, Jesus falando, né, principalmente acho que em Lucas, 2 estarão numa cama, um será tomado, outro deixado. Veja bem, ali naquele grupo de Abraão, Abraão e Sara foram os transformados. Mas quem estava com eles ali, seus servos ali, a pessoa ali, o grupo de Abraão, as pessoas que faziam parte ali daquele grupo. Imagina como eles ficaram. Aí eles viram Abraão e Sara transformados. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Que as pessoas que são próximas a você, se você faz parte deste grupo que será arrebatado, um exemplo, seu esposo ou sua esposa, filho, alguém que convive com você, que é bem próximo de você, quando aproximar desse momento, você vai despedir dessas pessoas, você vai se despedindo dessas pessoas, e quando você desaparecer, essas pessoas vão saber. Porque veja que o próprio Jesus chamou a atenção, né? 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Então, essas pessoas bem próximas, como por exemplo, as que eram próximas de Abraão e Sara ali, que fazia parte daquele grupo, eles ficaram sabendo em relação à transformação de Abraão e Sara. Agora, os demais não deram notícia. O que aconteceu foi que a destruição em Sodoma, Ló saiu ali quase que, né, nos últimos instantes, né, passou por aquela tribulação toda, né? Mas aí é claro, aí ele lembrou de Abraão, né? Mas aí já estava na tribulação. É o que vai acontecer com esses que ficam, né? Vão lembrar, mas quando lembrar, a tribulação já está acontecendo. Então, esses 3 grupos, há sempre essas 3 classes, né? Aí o profeta chama atenção aqui, né, o povo de Cão sem Jafé, e por toda parte você os encontra. E esses grupos ainda estão aqui. Você tem de separar isso. Pode-se tomar isto direto através da Escritura. Simplesmente se encaixa perfeitamente. Irmãos, e todas as igrejas, elas têm esses 3 grupos. Vai ter esse grupo eleito, que está esperando, ansioso, em expectativa por a vinda deste filho, como Abraão estava, como o grupo de Abraão estava. Vai ter esse grupo de Ló, que ali é crente e tal, mas esse crente que fica ali envolvido nas coisas do mundo e tal, não está esperando assim esse filho, sabe, do arrebatamento, dessas coisas e tal, mas está ali envolvido com Sodoma, e tem Sodoma, e tem o mundano mesmo. Então o profeta chama a nossa atenção, né, aqui quer saber a condição da igreja, olhe para as mulheres e tal, nós temos visto, né, tudo isso. Aí vamos avançando aqui. Agora note, havia alguém naquele dia esperando por um filho vindouro prometido, Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma, mas no exato momento, o último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar, houve 3 homens que desceram do céu. 2 anjos de Deus, né, 2 anjos
e Deus, né? Ou seja, o profeta diz que 2 eram anjos, né? E um era Deus. E eles desceram e conversaram com Abraão sobre o carvalho. E, irmãos, hoje não é num lugar físico que nós devemos estar, né? Como Abraão estava ali nos carvalhais, mas nós devemos estar em Cristo. Porque para começar, irmãos, se não estivermos em Cristo, aí não tem nem como nós recebermos este filho. Nós temos que estar em Cristo. Por isso, é tão importante esse novo nascimento, esse batismo do Espírito Santo na nossa vida, esses fatores que são tão rudimentares, mas que são tão necessários. Eles desceram conversar com Abraão sobre o carvalho. E 2 deles desceram até Sodoma e clamaram contra os pecados da cidade. Isso aconteceu pouco antes da queima do mundo gentil. Tá, e isso já aconteceu nos nossos dias. 3, né, foram Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Um desses 3, William Branham, Deus estava ali nele manifestando este último sinal para nós. Os outros 2 pregou contra os pecados, Sodoma e tal, do mundo. Pregaram arrependimento, cumpriram o papel desses outros 2 anjos. E agora, irmãos, o que mais falta? Se esse quadro, como aconteceu com Abraão, aconteceu nos nossos dias. O profeta vem e diz, Deus disse ali para Abraão, vou visitar-te, veja, de acordo com minha promessa que te fiz, em outras palavras, esse tempo da vida, Sara iniciará seu tempo costumeiro de vida novamente, né? O seu ciclo menstrual ali vai voltar a acontecer. Sara sendo velha, 100 anos de idade, agora ela riu consigo, né? Aí Deus veio e revelou aquilo, discerniu os pensamentos. Agora ele disse, isso retornará. Por quê? O que Jesus falou em Lucas 17, como foi? Naqueles dias ali, isso aconteceria conosco. Não só a questão de Sodoma, não só essa parte aí, mas este sinal, né? O que foi isso? Isso foi o Filho do Homem ali mesmo. Bem, ele o chamou Elohim, Senhor Deus. Elohim, qualquer um sabe que está certo, Elohim é o Senhor Deus. No princípio, Elohim criou os céus e a terra, o todo-suficiente, o Filho do Homem feito carne. Ali se encontrava ele em carne naquela ocasião, como uma teofania ali de pé, discernindo o que Sara estava dizendo na tenda de trás dele. Ele prometeu, observe, a semente real de Abraão está prometido ver essa mesma coisa. Mas é só a semente real de Abraão, irmãos. Por quê? Desse tanto de gente que viu isso, como a ciência, como gente que veio para a mensagem, se não é semente real de Abraão, vai só saber disso também, igual a ciência sabe, tirou foto, aquela coisa toda, sabe que ele apareceu, mas esse sinal só é dado, só a semente de Abraão que vê essa coisa, que entende isso. Ló, eu provando sua palavra, essa aqui 26/4/65. Ló, ele teve um mensageiro lá embaixo também. 2 deles desceram até lá. Um deles desceu e outro desceu com ele. Pregaram e chamaram o povo a fugir da ira que estava por vir. Posicionalmente, o mundo nunca se encontrou nessa condição desde o dia em que Jesus fez a promessa até agora. Ou seja, desde que Jesus falou isso, lá em Lucas 17, o mundo nunca tinha chegado a essa posição. Agora chegou. Ou seja, vivemos exatamente neste momento. E, irmãos, hoje, se tratando dos grupos da mensagem, você vai ter, porque Oral Roberts, Billy Graham ali foi nos dias do profeta, né, tem essa representação maior. Mas hoje nós temos mensageiros, né, porque o profeta no Novo Testamento, vocês sabem que é pregador, né, é um pregador. Então hoje nós temos profetas nos púlpitos que têm uma mensagem para preparar o povo para a grande tribulação. Eu falo isso com todo o temor no coração, mas Ló, este grupo representado por Ló, a mensagem prepara eles para passar a tribulação. Agora, o grupo eleito, aí sim, eles são esses que estão captando esta mensagem através desta manifestação do Filho do Homem, esta mensagem que dá a eles conhecer todos os segredos de destruição de Sodoma, do que vai acontecer com esse mundo e tal, mas também a respeito desta promessa, desta transformação, de tudo isso que vai acontecer com eles também. Aí o profeta chama atenção, né? Nunca houve um mensageiro que alguma vez tinham ido à igreja inteira com o nome terminado em Ram. Até agora, Graham, Billy Graham. Tem havido Moods, Finney, Sankey, Knox, Lutero e assim por diante, mas nunca um com H-A-M, né?
pai para as nações. Agora lembre-se, ele é Graham, 6 letras, porém Abraham em inglês são 7 letras. Note, eles estão lá embaixo, Billy Graham indo a todas as partes do mundo e chamando para sair de Sodoma, saiam, fujam da ira que está por vir. Exatamente a mensagem que foi dada para Ló, sai de Sodoma, vai ser tudo queimado aqui. Exatamente. Uma pregação para preparar eles para fugir dessa ira, para passar por essa tribulação. Mas houve um com 7 letras, né, esse Abraão, que foi enviado a Abraão, esse William Branham. Não há ninguém que eu saiba no campo que esteja firmado em Deus nessa palavra de justificação como Billy Graham está. Ele pode apresentá-la. Ele não é tanto um teólogo, suponho que ele seja teólogo, porém não é exatamente um poderoso professor, mas Deus está com ele. Esse homem se põe ali como numa lição de escola dominical, deixa aquele povo fascinado. Ele é o servo de Deus da hora. Para quem? Para a igreja natural que está em Sodoma. Isso naqueles dias. E nos nossos dias, irmãos, nós temos homens de Deus, que Deus está com eles, mas eles são para a igreja natural. E temos homens de Deus, por quê? O que o profeta disse agora? Porém, lembre-se, havia uma igreja espiritual, que não estava naquele grupo denominacional, tampouco, grupo chamado para fora. E eles receberam uma mensagem também, e um mensageiro. E o que foi? Discernindo os pensamentos que havia no coração. Deus sempre prova a sua palavra. Então há homens debaixo dessa unção do mensageiro para esse grupo espiritual, para essa igreja espiritual, para esses indivíduos que fazem parte desta igreja espiritual, para lhes preparar como foi o grupo de Abraão, o grupo eleito. Irmãos, só mais um pouquinho aqui. Então lembrando, né, Lucas 17, Jesus citando, né, como aconteceu nos dias de Noé, semelhante também como aconteceu nos dias de Ló, né? Assim se dará, assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aí Gênesis 6, né, para lembrá-los aqui, né, aqui os dias de Noé está em Gênesis 6 e como nós já lemos os dias de Ló ali em Gênesis 18, Gênesis 19. Aí veja, Gênesis 6, né, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhe nasceram, lembrando que quando fala aqui sobre os filhos dos homens, é aqueles descendência ali, semente, né, de Caim. E os filhos de Deus, a descendência ali de Sete. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Então, essa questão aqui, eu acredito que eu trouxe citações para a gente focar um pouco nessa questão aqui de quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si, que é um dos sinais, né, nessa questão, quando a gente faz essa analogia aí das dores de parto, de tanto que isso mostra que está aproximando para este grande momento, como aconteceu ali nos dias de Noé. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil, era apenas má continuamente. Irmãos, nós chegamos nesse ponto. Por isso eu li ali Jeremias capítulo 9, depois você lê aquele capítulo ali que nós lemos e veja, né? Judas, né, no versículo 7 de Judas, que só tem um capítulo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo sofrendo a vingança do fogo eterno. Isso é algo terrível, irmãos. O profeta cita essa escritura aqui, provável que eu vou ler essa citação ainda. Deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha. Homossexualismo, lésbicas, toda essa coisa aí, irmãos, que está acontecendo aí no mundo, e tudo isso as escrituras apontando que quando chegasse nesse ponto, né, Jesus falou, né, que quando chegasse nesse ponto, então seria o dia em que o Filho do Homem seria revelado, né? Eu vou ler aqui então essa citação para a gente finalizar aqui com as palavras do profeta. Agora, nós queremos voltar por um pouco e descobrir se podemos encontrar qualquer coisa neste dia que se assemelhe aos dias de Noé. E então poderemos dizer se estamos naquele dia do qual nosso Senhor falou. Ver se podemos encontrar simplesmente alguma semelhança dos dias de Noé. A fim de fazer isso, eu penso que devemos voltar no livro de Gênesis. Nos dias de Noé, se vocês voltarem comigo, em Gênesis capítulo 6, né? Esses são os dias do dilúvio, a moral e a condição daquele dia. Agora,
E aconteceu que, com o homem, se começou a multiplicar sobre a face da terra. As próprias primeiras palavras nos apresentam com uma luz absolutamente intermitente que o dia está próximo, pois nunca houve um tempo em toda a história onde havia havido tantas pessoas e uma tão rápida multiplicação como temos hoje. Existem, as teorias de que coronavírus, esse tipo de coisa é para poder diminuir um pouco a população. É porque a população se multiplicou, mesmo com controle de natalidade, com todas estas coisas, veja o quanto a população tem se multiplicado. E aí veja o profeta chamando a atenção para isso. Porque Jesus, citando ali. Como temos hoje, ficando difícil até mesmo encontrar um lugar para ficar. As grandes cidades, não há mais espaço para construir. Veja que eles fazem aqueles edifícios cada vez mais altos, os prédios cada vez mais altos, porque não tem mais espaço para construir. Tantas pessoas se multiplicando sobre a terra, até que a ciência diz que, se continuar a multiplicar como tem sido, em 20 anos não haverá nem mesmo alimento na terra para as pessoas. Irmãos, num desses colapsos aí que está havendo também, está incluso a crise de alimento aí, na Europa, por exemplo. Veja que todas essas coisas acontecendo. Eu creio que foi, o profeta cita o nome esse nome aqui, que citou isto: não haveria nem mesmo alimento para as pessoas que estão se multiplicando rapidamente. Que assunto que temos aqui, estão vendo? Uma das primeiras coisas que eu quero que você observe: os filhos de Deus viram as filhas dos homens, do homem, que elas eram formosas. Agora, eu estou apontando isto para todo o mundo, mas nunca houve um tempo na terra que eu possa lembrar, somente naquele tempo, onde já houve beleza em tão grande escala entre as mulheres. Você pode se lembrar, algumas de vocês, mulheres idosas, e algumas de vocês, pessoas, homens, que podem se lembrar de anos atrás como era raro encontrar uma mulher bonita. Mas hoje você não encontra nenhuma que não seja bonita. É porque elas têm chegado ao ponto deste negócio todo de cortar seus cabelos e pintura, todas as espécies de roupa sexy, coisas. Elas podem se apresentar de tal forma. E então outra coisa, o ponteiro do tempo tem regressado, de acordo com a Escritura, e as mulheres estão constantemente em desenvolvimento de serem belas. Então esse relógio, irmãos, para o dia e hora desta vinda, desta nossa transformação, arrebatamento, o ponteiro está mexendo cada vez mais rápido. Estes 3 minutos para meia-noite. Tem inventado tais coisas como batons, maquiagem, que uma mulher que não é tão bonita, mesmo assim ela pode se tornar bonita. Todas as cirurgias plásticas, as coisas que elas fazem para se tornar bonitas. Tem mulheres que elas confessam, que às vezes, a minha esposa falando comigo, lendo um artigo aí um tempo atrás, uma mulher falando, não aqui do Brasil, acho que do exterior, que ela era viciada em cirurgia plástica. Então já tinha feito não sei quantas cirurgias plásticas na boca, em tudo enquanto é lugar, na face, e ainda queria fazer mais. Então veja, a Max Factor funciona dia e noite e há mais gastos em cosméticos na América em um ano para fazer a mulher ficar bonita que o que é gasto no armazém, ou seja, com a comida, gastando mais dinheiro na estética do que no próprio alimento. Eu esqueci quantos bilhões de dólares é gasto cada ano em cosméticos para embelezar nossas mulheres. Agora a advertência de Jeová no versículo 3, imediatamente depois que isso aconteceu, recordem, o Espírito Santo escreveu a Bíblia, Jesus estava revestido da plenitude do Espírito Santo, e ele somente falou através do Espírito Santo, e as Escrituras são escritas pelo Espírito Santo, e o mesmo que escreveu Gênesis 6 nos disse em Mateus 24, para sabermos quanto tempo estaria se aproximando, para voltar a Gênesis. Então veja, ele foi nos dando pistas, a multiplicação das pessoas sobre a terra, e ainda tal controle de natalidade, todas as coisas que seguem adiante, nem mesmo detém isto. Isto está indo do mesmo modo, porque estamos no tempo do fim. Então veja, a palavra de Deus foi dita e mesmo o homem tentando intervir com controle de natalidade, essas coisas, não impede da palavra de Deus se cumprir. Então observe, imediatamente chega um tempo onde diz que as mulheres eram muito formosas, muito bonitas, e nós examinamos aquilo com isto e podemos provar isto. Eu gostaria de saber se nossas mulheres compreendem isto. Esta é a razão pela qual desejo que a fita vá, que vocês não devem colocar tanto... Nós queremos que vocês sejam bonitas, mas queremos que vocês sejam naturais. Nós não queremos que vocês sejam superficiais. Algumas destas mulheres bonitas, se vocês as colocassem em uma banheira por algum tempo e as lavassem, elas pareceriam um pouquinho diferente. De tanta maquiagem, de tanta coisa que passa ali.
e a vestissem como elas deveriam estar vestidas, mas elas não fazem isto, e não se pode lhes dizer diferente, e nós encontraremos nisto daqui a pouco. Mas isto é o brilho da luz vermelha, né? Esta luz intermitente. Recordem, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra e as mulheres ficaram bonitas, aquela era a hora. Foi naquela hora, diz o Senhor, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Vê você a situação? Vê você a mão de Deus? Meu espírito. As filhas dos homens eram formosas, e eles as tomaram para si por esposas. E ele disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Eu contarei os seus dias. Agora o versículo 4. E havia naqueles dias gigantes na terra, os filhos de Deus entraram, né, as filhas do homem, ou as filhas do homem, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade. Então misturou ali, né? Você observou que não disse nada ali sobre o casamento? Agora outro ponto, irmãos, que é bem interessante a gente observar aqui a respeito disso. Os filhos de Deus entraram as filhas do homem. Nada sobre casamento. E se você tomar o grego original lá, a palavra significa, eu tenho isso anotado aqui em algum lugar, uma esposa. Tomaram para si esposas. A Bíblia em inglês diz esposas. No versículo 3, tomaram para si esposas. No grego eu li isto esta tarde, não disse tomaram para si esposas. Disse, tomaram para si mulheres, não esposas. Agora você examine isto com o enfático diagló e veja se isso não é verdade. Tomaram para si mulheres, não esposas. Eles a tomaram exatamente como elas eram, amantes livres, como temos hoje. Em outras palavras, eram amantes naqueles dias exatamente como são agora. Eles iam para qualquer lado que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam. E quando os filhos de Deus, agora, muitos deles dizem aqui que eles eram os anjos que caíram e tal, mas para mostrar que isso está errado, é absolutamente errado. A Bíblia diz em nenhum lugar a respeito dos anjos serem homens ou mulheres. E além disso, uma mulher foi mencionada, nunca uma mulher foi mencionada como sendo um anjo na Bíblia, né? O profeta cita ali a Escritura, Mateus 22, 20. Então, observem, mulheres naquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Vê, os filhos de Deus, de Sete, os filhos de Sete viram as filhas de Caim, que elas eram bonitas. Por quê? Elas eram ímpias, elas eram filhas de Caim. Por quê, irmãos? Andavam mal vestidas, sensuais. O profeta vai dizendo isso aqui, mas eu quero já chamar a sua atenção, que aquelas mulheres começaram a andar vulgar, como as mulheres estão andando hoje, né, já há muito tempo, mal vestidas e tudo, sendo atraentes, aí as academias e cirurgias e tal, tudo mais, silicones, todas estas coisas. E aí naquela época os filhos de Deus, então, deixaram suas esposas e tomaram essas mulheres. Então os filhos de Deus caíram da sua posição para com Deus e se tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Isso é verdade. Homem, olhe até mesmo em nossas igrejas hoje, veja todas as coisas que você deseja, observe isso em todas as partes. Isso se parece com aquele dia. Devia haver mulheres bonitas, os homens que se tornaram escravos delas. Diz a história que os homens se tornaram realmente escravos das mulheres, porque elas eram tão bonitas que eles se tornaram escravos. Eles literalmente fizeram santuários e adoravam. Simplesmente pensem, eles adoravam literalmente a carne e o sangue feminino naquele dia. Esta é a história. Irmãos, eu vou parar aqui, que aí eu sigo neste assunto que o profeta está chamando a atenção aqui. É algo que realmente nos alerta a respeito desse momento que estamos vivendo. Essa é a mensagem intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, só para você saber. Mas eu vou continuar aqui desse parágrafo 65, porque essa questão das mulheres aqui é muito importante a gente tomar um tempo com isso, porque é sim um termômetro muito forte, muito relevante para a gente poder chamar a atenção e observar que tudo isso está fazendo com que o ponteiro se movimente mais rápido e aproxime cada vez mais e chegue este grande momento da transformação, do arrebatamento e, por outro lado, grande tribulação, juízo de Deus caindo, e que Deus nos ajude a despertar, acordar para isso, que Deus enviou um profeta para nos mostrar todas estas coisas e que nós pudéssemos então estar preparados. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido uma bênção para vocês, para mim tem sido, e Deus permitindo, vamos então dar sequência neste assunto e que nós possamos então ser estes sábios que brilharão, como Daniel disse ali, como o profeta nos citou. Que Deus te abençoe, um grande shalom, em nome de Jesus Cristo.